Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e hoje nós vamos debater live actions aqui no canal. O meu objetivo com esse vídeo é dar a minha opinião definitiva a respeito desses remakes da Disney e agora da DreamWorks também, e rebater principalmente algumas opiniões e comentários que eu vejo muito pela internet, no Twitter, no Instagram. Infelizmente, aparentemente, a maioria defende o que eu considero errado, e eu quero explicar por que eu considero isso errado e tentar mudar a cabeça de pelo menos duas pessoas que me acompanham aqui no canal Disnéfilos. Espero que esse vídeo possa acabar furando a bolha e chegando a mais gente também. Mas antes, inscreva-se no canal se você é novo por aqui, não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, que é muito importante. Se puder compartilhar esse vídeo com mais pessoas, também me ajuda demais. Se gostar do conteúdo e quiser ter acesso a mais conteúdo, pode tornar-se um membro também. Se quiser ajudar de outra forma, você pode hypar o vídeo, se essa opção estiver disponível para você, ou então deixar um valeu demais nos comentários. E caso queira ter um contato mais próximo comigo, eu te convido a me seguir nas minhas outras redes sociais, tá bom? Agora sim, vamos logo pro que interessa. Roda a vinheta. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui no canal porque esse assunto, live actions, está em alta. A gente tem Branca de Neve ainda em exibição nos cinemas, tornando-se o maior fracasso da história da Disney e da história dos remakes em live action, em comparação com qualquer período de remakes em live action, até aqueles dos anos 90. Nós temos as campanhas de marketing de Lilo e Stitch e de Como Treinar o Seu Dragão a todo vapor. Os filmes lançam em breve, muita gente vem comentando e elogiando muito os dois filmes. E nós temos aí também Moana chegando ano que vem e alguns live actions da Disney sendo cancelados ou pelo menos pausados. A Disney tá revendo completamente a sua estratégia para esse tipo de filme. E por esse assunto estar em alta, eu tenho visto muitas opiniões a respeito desse tipo de filme na internet e eu gostaria de dar a minha opinião definitiva a respeito desse tipo de filme em si e comentar também, porque pelo menos na minha visão, a opinião da maioria das pessoas é uma opinião que eu considero errada. Eu sei que opinião é que nem bunda, cada um tem a sua e faz o que quiser com ela, mas eu não consigo deixar de achar ruim o ponto de vista de algumas pessoas, ruim mesmo, sabe? Eu até entendo quem goste do que eu vou falar aqui nesse vídeo, não do que eu vou falar, mas quem goste de ter o ponto de vista que tem. Eu até compreendo e consigo entender os motivos, mas eu não consigo deixar de achar alguns desses motivos errados, e é isso que eu quero explicar nesse vídeo. É a minha opinião definitiva, eu já fiz vários vídeos sobre isso, eu vou deixar todos nos cards. Esse é o último vídeo que eu faço sobre isso, pelo menos eu acho, por enquanto. Eu vou pautar a minha discussão aqui nesse vídeo em cima de um argumento básico, que é como se devem ser feitos os live actions. Os motivos, aliás, esse filme existe para isso ou por isso. E alguns desses motivos, que são as desculpas esfarrapadas que os estúdios usam para ganhar mais dinheiro em cima de franquias de sucesso, eu considero plausíveis e interessantes, e na maioria dos casos eu até acredito que esses objetivos sejam cumpridos pelos filmes. Já um motivo bem específico eu não consigo concordar, e eu vou deixar esse pro final, obviamente. E já quero deixar bem claro, antes de começar qualquer discussão nesse vídeo, que eu não estou levando em consideração a qualidade desses filmes. Desconsidere totalmente, eu sei que é difícil para algumas pessoas, mas desconsidere totalmente a qualidade dos filmes aqui. Não estou debatendo se o filme é bom ou se o filme é ruim. Não estou debatendo se eu gosto ou não gosto, se você gosta ou não gosta de cada filme. Eu estou debatendo aqui os motivos pela existência desses filmes, as intenções desses filmes, não a qualidade. Então, repito, reforço, desconsidere a qualidade dos filmes que a gente vai conversar aqui hoje. O primeiro desses motivos para um filme em live action, remake ou reimaginação ou reboot de uma animação ser feito é o que eu vou chamar de contar uma nova história com os mesmos personagens já consolidados. Eu colocaria nessa categoria, digamos assim, as sequências de live actions ou prequels, em alguns casos, né? Um exemplo é Mufasa, o Rei Leão, que é uma prequel de O Rei Leão e não se baseia em nada das animações. O mesmo vale para Malévola, Dona do Mal, que é uma sequência de Malévola. O mesmo vale para Alice Através do Espelho, que é uma sequência de Alice no País das Maravilhas, e eu colocaria até Alice do País das Maravilhas nessa categoria, porque é um filme que é uma sequência da animação, ele dá continuidade à história da animação, então conta sim outra história com os mesmos personagens já consolidados. O mesmo vale também para 102 Dálmatas, sequência de 101 Dálmatas. Colocaria até Cruella nessa categoria, porque é um filme que conta a história de origem dos personagens consolidados da animação, dando uma nova roupagem, uma nova visão para eles. Tico e Teco, Defensores da Lei, que além de ser um live action de uma animação, de uma série animada, ainda dá um outro ponto de vista, conta a história da continuidade da vida dos atores da série e não da série em si, então é uma visão completamente diferente para um live action, que eu gosto bastante. Eu acho que Christopher Robin, Um Reencontro Inesquecível, cabe quase na mesma categoria ali de Tico e Teco, Defensores da Lei, é a continuidade dos personagens no futuro, a mesma coisa de Alice no País das Maravilhas também.
Outro que caberia nessa mesma categoria é o Retorno de Mary Poppins, que é uma reimaginação, quase uma cópia do Mary Poppins clássico, mas que se veste de continuação com uma nova roupagem. E caberia mencionar aqui nessa categoria até o Aprendiz de Feiticeiro e o Quebra-Nozes e os Quatro Reinos, que são tidos por muitos como os live actions de fantasia. De fato são, principalmente no caso do Aprendiz de Feiticeiro, tem a referência ao segmento clássico de fantasia, coisa que nem tem no Quebra-Nozes e os Quatro Reinos, mas se esses filmes se encaixarem entre os live actions da Disney por serem os live actions de fantasia, são desses filmes que contam uma nova história com o mesmo conceito ou com os mesmos personagens, nesse caso aqui com o mesmo conceito. Entenda que nenhum desses casos aqui o filme substitui a animação original, muito pelo contrário, a animação segue intocada lá e os filmes dão uma nova roupagem, contam uma nova história, mudam alguma coisa e não substituem a animação original. Complementam, usam o nome que já está consolidado para terem sucesso, mas é uma nova história. Quando o assunto é criatividade, esses filmes aqui são os que mais exalam criatividade. Lembrando, não estou levando em consideração a qualidade dos filmes. Já uma segunda categoria que eu colocaria esses filmes são os filmes que contam a mesma história sob uma nova perspectiva ou uma nova visão. Aqui a gente já tem uma aproximação maior com a história de origem, com o filme original, mas dando uma nova roupagem e contando realmente de uma nova visão ou de um novo ponto de vista, ou mudando elementos cruciais da história clássica original. Colocaria nessa categoria as 3 versões de Mowgli e o Menino Lobo, que não necessariamente se comunicam entre si, as duas dos anos 90 e a de 2016, são filmes totalmente diferentes e filmes que recontam a história do Mowgli de forma totalmente diferente, apesar de algumas referências, e eu gosto do último em específico, os antigos não são tão bons. Caberia aqui também Meu Amigo o Dragão, que é um remake de Meu Amigo o Dragão clássico, que conta a história com apenas alguns elementos ali do original, muda quase que tudo por completo e conta uma história totalmente nova e muito bacana, gosto também, acho até melhor do que a versão clássica. Colocaria aqui também o live action de Mulan, que só conta a mesma história, mas o tipo de narrativa, o tipo de personagem, até os personagens em si, é um filme completamente diferente, com outros elementos, uma nova perspectiva, há quem goste, há quem deteste. Live action de Dumbo também cabe aqui, porque a história da animação está apenas no primeiro ato do filme, todo o resto é uma história totalmente nova. Se aproximando um pouco mais da animação clássica, a gente teria, por exemplo, Peter Pan e o Andy, que também muda bastante coisa, mas segue mais ou menos o mesmo esqueleto, traz uma nova roupagem, novos arcos, uma nova visão. O mesmo vale para Malévola, que muda o ponto de vista. Ao invés da gente saber a história da Bela Adormecida do ponto de vista clássico da princesa, agora a gente acompanha a mesma história do ponto de vista da vilã, com novos arcos, uma nova perspectiva totalmente nova, e eu particularmente gosto muito. E eu incluiria nessa categoria aqui até os live actions esquecidos dos anos 90, o do Gepeto, que reconta a história do Pinóquio sob o ponto de vista do Gepeto. É muito bacana esse filme, quem não conhece vale a pena dar uma olhada, apesar de não ser tão bom, é melhor do que o live action recente dos Zemeckis. E até aquele filme da Cinderela de 1997, que eu sei que tem muitos fãs por aí e até foi incluído ali na mitologia de Descendentes, por exemplo. Nos aproximando ainda mais das animações originais, a gente tem aqueles filmes que contam exatamente a mesma história sem mudar o estilo narrativo ou a perspectiva, apenas acrescentando algumas coisas novas para preencher a história, sob aquela desculpa do atualizar a história ou trazer a mesma história para uma nova plateia, já que são filmes mais antigos. Há quem já não goste desses filmes, né, porque já acham que substituem as animações originais ou acham que são inúteis, mas eu discordo nesse quesito específico aqui, justamente por essas duas desculpas que eu considero que às vezes cabem, às vezes funcionam. A de atualizar a história e trazer para uma nova plateia, né, filmes muito antigos que às vezes não são mais assistidos pela geração nova, mas às vezes cabe uma nova versão para apresentar essa história para o público novo. E também existem filmes cuja narrativa é muito simplesinha ou tem alguma coisa que já está ultrapassada, defasada, então também acho que alguns casos mereçam uma nova visão, uma nova versão, sem descartar a versão original. Então eu não discordo e não desgosto dessa desculpa esfarrapada e desses filmes aqui. Encaixaria nessa categoria 2 filmes que eu adoro, por exemplo, o Aladdin, que apesar de ser de um filme recente, reconta a história de maneira respeitosa com o original, seguindo os mesmos passos, mas trazendo originalidade suficiente. O mesmo vale para o live action da Cinderela, que eu acho também um dos melhores da Disney, faz a mesma coisa, preenche a história, já que a história original era bem simplesinha, e preenche bem a história. Outros casos que são bem
elogiados por aí, muita gente gosta, são os de A Dama e o Vagabundo, que faz mais ou menos a mesma coisa, até o live action de A Pequena Sereia, que também é bacana. Diria que até o live action da Branca de Neve cabe nessa categoria também. O live action de Pinóquio, que eu detesto, muita gente detesta, e até o antigo live action de 101 Dálmatas, por exemplo. E eu diria que Lilo e Stitch, pelos trailers e pelas imagens que estão sendo lançadas, vai se encaixar nessa categoria também. Apesar de ser uma animação bem recente, a franquia meio que tinha sido abandonada na animação e a Disney tá tentando refazer essa franquia, fazer ela renascer para ganhar dinheiro com merchandising, obviamente, com uma nova roupagem em live action, contando a mesma história com elementos diferentes. Pelo material promocional é isso que está me parecendo, por isso que eu não estou julgando tanto o live action de Lilo e Stitch como eu vou julgar dois próximos que vão vir na próxima categoria. Porque saindo dessa categoria, onde os filmes contam a mesma história, mas estão nessa desculpa do atualizar a história, mudam alguns elementos e não substituem a obra original, eu vou entrar naqueles que simplesmente copiam o filme original, Ctrl+C, Ctrl+V, e aí sim, se vestem como filmes que substituem os filmes originais, como novas versões exatamente iguais das versões originais, que jogam a animação fora, e eu vou explicar por que eu tô falando isso. Estou falando, obviamente, do live action de O Rei Leão, que é uma cópia da animação, com 2, 3 ceninhas a mais ou a menos ali. O mesmo vale pro live action de A Bela e a Fera, que também tem 2, 3 ceninhas a mais ou a menos ali, mas é praticamente uma cópia da animação. E claro, os dois controversos futuros live action de Como Treinar o Seu Dragão e Moana. O live action de Moana eu vou isentar por enquanto, porque a gente ainda não tem nada desse live action, a não ser cenas de bastidores. Ainda não tem roteiro, ainda não tem trailer, ainda não tem teaser, ainda não tem imagem lançada. Nada. Então não dá pra cravar que o live action de Moana vai ser isso. Posso estar redondamente enganado, mas eu tenho 90% de certeza que não, que vai ser uma cópia da versão animada. Assim como, obviamente, Como Treinar o Seu Dragão. No caso de O Rei Leão e A Bela e a Fera, nós estamos falando de duas animações clássicas. Eu diria que se a gente fosse fazer um top 3 de animações mais clássicas e mais icônicas e mais marcantes da história da Disney até os anos 90, até o final dos anos 90, esse top 3 seria, sem dúvidas, Branca de Neve, A Bela e a Fera e O Rei Leão. Então, desconsiderando o live action de Branca de Neve, que muda bastante algumas coisas da animação, que tem suas polêmicas, eu falei sobre isso no vídeo de Branca de Neve, se a gente pega o de A Bela e a Fera e o de O Rei Leão, que são cópias exatas da animação, esses filmes, apesar de tentarem refazer a animação sem mudar nada e assim substituir a animação, eles obviamente não conseguem chegar nesse ponto, porque nós estamos falando de dois filmes que não são tão bons quanto as animações, ou seja, eles não conseguem chegar no mesmo patamar de importância histórica, de qualidade que as animações têm, então não atinge, sabe? É uma tentativa de substituir a animação, criar uma nova franquia e jogar aquilo fora. Não dá certo, porque nós estamos falando de dois filmes clássicos contra dois filmes esquecíveis. É o mesmo caso, por exemplo, do remake de Psicose, que tem a versão em preto e branco, que fizeram uma versão colorida, a em preto e branco ainda é clássica, a colorida ninguém lembra mais. Já no caso de Como Treinar o Seu Dragão, e eu tô usando Como Treinar o Seu Dragão só porque Moana a gente ainda não tem nada a respeito, mas Como Treinar o Seu Dragão tá sendo muito elogiado já pelas primeiras pessoas que estão vendo e também pelas pessoas que estão se baseando só no trailer, só nas imagens, como, meu Deus, o filme tá igualzinho, o filme tá excelente, o filme tá maravilhoso, o filme tá igualzinho a animação. E qual que é a desculpa para esse filme existir e estar sendo tão aclamado e amado assim? É aquilo que a gente queria, é os personagens animados, só que agora em carne e osso. Muita gente usa essa desculpa, que é o que eu considero o grande erro da opinião das pessoas. Eu não queria que mudasse, eu não queria contasse outra história, eu queria ver os personagens que eu gosto em live action, só isso. Eu entendo que você queira ver isso e compreendo a sua opinião, mas eu preciso discordar por um motivo que eu já falei outras vezes. Você querer os personagens que você gosta da animação, só que agora em live action, é você embasar, você dar argumentos para aquelas pessoas que consideram a técnica de animação secundária, os filmes de animação como os filmes de segundo escalão. Você tá dando argumento para... Eu não tô falando só de pessoas aleatórias aqui que debatem, não. Eu estou falando de Hollywood. Estou falando dos chefes dos grandes estúdios. Eles pensam isso e essa opinião sua tá embasando o que eles pensam. Filme de verdade é filme em live action. Animação não é filme de verdade. Para uma franquia se validar, para um filme se validar, ele precisa ser feito em live action. Então a versão da animação a gente descarta e joga fora. Repito, isso não deu certo com nenhum
live action da Disney até agora, nenhum live action da Disney realmente fez o que eu estou dizendo que faz, que é substituir a animação, porque nenhum live action da Disney é tão bom quanto a animação. Agora, no caso de Como Treinar o Seu Dragão, estão elogiando o live action da mesma forma que elogiam a animação. E nós não estamos falando de uma animação que já tem o status de clássico. Nós não estamos falando de uma animação que já se provou por 30, 40 anos e hoje é uma das maiores obras da história do cinema. Vai se tornar, Como Treinar o Seu Dragão vai se tornar uma das maiores obras da história do cinema, assim como, por exemplo, da própria DreamWorks, um Spirit, um Shrek. Agora, Como Treinar o Seu Dragão ainda é um filme contemporâneo. Apesar de ter lá seus 15 anos de história, ainda é contemporâneo, ainda é novo. E aí você refazer esse filme da mesma forma, copiar e colar, entendam o que eu estou falando, não é opinião minha, é o que a DreamWorks definitivamente está fazendo. A DreamWorks está substituindo a animação por outro filme. Ah, mas o filme tá lá, é só continuar assistindo. Sim, eu sei, mas do ponto de vista comercial, do ponto de vista artístico, o que a DreamWorks está fazendo esse filme aqui, ó, 2010, Como Treinar o Seu Dragão, não serve mais, porque agora a gente tem uma nova versão que é a definitiva. O Rei Leão suportou o baque de ser copiado, assim como a Bela e a Fera, porque já eram 30 anos de história. Como Treinar o Seu Dragão é um adolescente de 15 anos que não tem como se defender dessa substituição. A DreamWorks, um estúdio de animação, assim como a Disney fez, está jogando a técnica de animação, os artistas animadores, para segundo plano, falando esses artistas não fazem filmes de verdade, porque quem faz filme de verdade é quem faz filme live action. E a gente tá aplaudindo isso. Será que ninguém enxerga isso? Será que só eu enxergo isso? Ah, Rafael, mas você tava elogiando o live action de Lilo e Stitch há 5 minutos atrás. Você elogiou todos os outros live actions da Disney. Você tá sendo hipócrita. Eu não estou sendo hipócrita, como eu disse. Vou reforçar. Primeiro, porque a maioria dos filmes em live action que a Disney fez, com exceção de Lilo e Stitch, eu diria, e obviamente de Moana, são live actions de animações que já tinham o status de clássica, já tinham esse escudo para se defender. E segundo, 99% desses filmes recontam a história de outra forma. A gente tem 3 casos de filmes que realmente copiam sem mudar nada, mas todos os outros há essa nova visão criativa, por mais que seja mínima. No caso de Como Treinar o Seu Dragão, a gente não tem isso. Estamos falando de um filme de ontem, então não tem como defender isso, gente. É só isso que eu estou pedindo. Eu sei que é lindo ver a versão em live action dos personagens que vocês tanto amaram, mas dá pra gente fazer isso de uma forma que não jogue a animação fora e não desvalorize tantos artistas que trabalharam tanto para aquele filme. Eu sei que o diretor do live action é o mesmo diretor da animação e que é o que mais me dói, sabe? É o mesmo artista envolvido em uma obra-prima e na destruição dessa obra. Isso me dói demais e ver as pessoas aplaudindo isso me machuca muito. Se Como Treinar o Seu Dragão viesse com uma nova proposta, a gente vai recontar essa história sob uma nova perspectiva, apresentando novos elementos, sendo mais fiéis ao livro, com novos dragões, com novos personagens, eu até compreenderia, tanto que é por isso que eu acho que caberia fazer, por exemplo, um live action de Frozen mais fiel ao livro original, um live action de Enrolados mais fiel à história original, e daria, por exemplo, para fazer até um live action de Moana, ou como estão fazendo de Lilo e Stitch aí, que tem novos elementos. Quando há essa originalidade, tá bom, a gente critica, mas tem as referências, tem lá as cenas icônicas, mas tem algo novo para nos apresentar. Então meio que fica elas por elas, tá? A animação segue lá intocada, esse aqui é uma nova versão da mesma história. Agora, o mesmo filme de novo, só que em outro formato, repito, é simplesmente a DreamWorks chegando e dizendo: esse filme aqui, em animação, não serve para nada mais, porque a versão definitiva é em live action. Eu só compreendo alguém defender isso em sã consciência se é uma pessoa que não gosta de animação. Eu acho a animação uma merda, prefiro live action. Aí tá bom, sua opinião é uma bosta, mas eu entendo o seu ponto de vista, pelo menos você está sendo coerente. Agora, você dizer que ama a animação e defender um live action como de Como Treinar o Seu Dragão, como live action de Moana, você está sendo incoerente, e você está sendo injusto com os artistas que você diz amar. Acho que eu já falei demais, eu acho que eu consegui deixar claro qual é o meu ponto de vista aqui e eu espero que vocês compreendam. Isso não é um ataque pessoal a ninguém também, nem ao filme em si. Pode ser que eu assista Como Treinar o Seu Dragão em junho e ame o filme. A questão é, eu não consigo guardar isso pra mim e não consigo entender como as pessoas estão amando tanto um filme que literalmente está jogando um outro filme tão amado fora. Mas enfim, eu quero saber a opinião de vocês a respeito dessa discussão sobre os live actions e quero saber a opinião de vocês a respeito desse vídeo também. Caso você discorde e tenha outro ponto de vista,
vista. Sinta-se à vontade para comentar aqui embaixo, com respeito, obviamente, porque vocês sabem, eu sempre leio os comentários de vocês e vou responder os que eu considerar relevantes, principalmente se abrir um diálogo, um debate bem interessante. Então os comentários estão abertos, fiquem à vontade para comentar. Por esse vídeo é isso, não se esqueça daqueles avisos que eu falei no começo do vídeo, se inscrever no canal, deixar o like no vídeo que é muito importante, conhecer as minhas outras redes sociais ou se tornar membro e ajudar o canal de outras formas aí que você pode ajudar, tá bom? Vou deixar como recomendação aqui outros 2 vídeos onde o tema são os live actions. Um deles é sobre o live action de Branca de Neve, que está em exibição nos cinemas aí, gerando muita controvérsia. Sabe o que eu achei sobre esse filme aqui? Um outro vídeo é um vídeo que vai sair em breve, vocês vão descobrir o que é. Fica comigo no canal de Cinéfilos e muito obrigado a você que assistiu a mais esse vídeo até o final. Até a próxima e falou!